tudo bom com você? Eu sou Camila Vinhas Ítavo e este é o Quanto Mais Contato, Melhor, uma série de aperfeiçoamento artístico e técnico em dança que te convida a conhecer e a incorporar as técnicas e práticas de treinamento artísticas da nova dança e a levar a sala de aula de dança para dentro da sua casa. No episódio anterior, aprendemos a focar em várias ações, no fluxo entre elas e na prática da pequena dança. Aqui vamos dar continuidade à prática da pequena dança e a aprender as ondulações de material para a coluna, do bailarino e pesquisador do movimento Steve Paxton. Neste episódio, o bailarino, pesquisador e psicólogo Pedro Penuela traz exercícios baseados em material para a coluna e na pequena dança, para estimular nossa sintonização com um saber mais reflexo do corpo, para ampliar a percepção e a consciência. Boa aula! Hoje seco estou só, vou tentar me entender porque fui desleal, porque eu enganei. Olá, eu sou o Pedro Penuela, dançarino, pesquisador de artes cênicas e de dança e psicólogo, e eu vou compartilhar com vocês algumas propostas baseadas na forma de dança chamada contato improvisação. Essa forma de dança surgiu nos Estados Unidos em 72, a partir das pesquisas, das propostas do Steve Paxton, dançarino e coreógrafo bastante importante, americano. Quando essa forma surgiu, tem muita informação sobre a história dessa forma, sobre os conceitos. Grande parte dessa informação você pode encontrar em textos que vão estar em textos, vídeos. Eu fiz vídeos sobre isso, outras pessoas no Brasil fizeram, tem bastante coisa em inglês. Então alguns dos links, alguns dos endereços para você encontrar mais dessa informação vão estar na descrição desse vídeo. Só para resumir, essa forma de dança, então, ela é uma improvisação baseada, estimulada, nutrida pelo contato entre dois ou mais corpos. Então, é uma improvisação, um movimento que se cria no momento em que é feito, não é coreografado, não é pré-estabelecido, a partir do diálogo, da conversa entre os corpos. Essa improvisação e esse diálogo são focados, a proposta é focar no aspecto da fisicalidade do movimento. O que é a fisicalidade? A fisicalidade se refere às leis físicas básicas da mecânica dos corpos, da mecânica do estudo do movimento de todos os corpos, essas leis que foram descritas pelo Isaac Newton. Então, o foco são coisas como a sensação da gravidade e o efeito da gravidade sobre o movimento, o atrito, a troca de peso, o momentum, os impulsionamentos, a energia potencial e cinética, o contrapeso, os equilíbrios, as alavancas,
todos esses aspectos mecânicos, da mecânica dos corpos, que podem ser explorados de diversas formas no movimento, gerar uma experimentação muito interessante. Então esse é o foco do contato e improvisação. Esse exercício que a gente vai fazer hoje, essa proposta de hoje, é uma das primeiras, é um dos pontos iniciais do contato. Quando ele surgiu, o Steve compartilhou, né, com um grupo de estudantes duas propostas principais. Uma é essa que a gente vai fazer, que se chama Pequena Dança, e uma outra de uma qualidade bem oposta, que eram colisões e aprender a cair e rolar e cair e voltar, cair para o chão, né, e voltar da queda de formas muito diferentes, com muita velocidade, conseguindo resolver o desafio de lidar com movimentos imprevisíveis, arriscados, com muita adrenalina. Então, a proposta das quedas, das colisões e de todo esse movimento muito arriscado, ela dependia de uma sintonização com um saber do corpo baseado nos reflexos, porque muitos desses movimentos das quedas e das colisões eram rápidos demais para serem resolvidos pela consciência, pela mente que formula uma solução. Então era preciso que as pessoas estivessem bem sintonizadas e com seus reflexos bem acordados. Então a Pequena Dança é uma proposta que vai atuar nisso. Ela vai estimular a nossa sintonização com um saber reflexo do corpo. Ela é uma proposta tranquila, calma, mas que ajuda você a ampliar a sua atenção, a consciência, a fazer o que o Steve chama de uma meditação mesmo, testemunhando um fato do seu corpo, um fenômeno que está acontecendo o tempo todo. E, na verdade, é bem ousado da parte do Steve chamar essa proposta de dança, porque ela não é exatamente o que é tradicionalmente reconhecido como dança. Então vocês vão entender isso tem várias implicações, eu também tenho vídeos discutindo isso, artigos em revistas especializadas, enfim, depois dá para discutir mais e pensar sobre a Pequena Dança. Vamos fazer então um pouco juntos. Então, a ideia, né, a proposta prática é ficar em pé, com os pés mais ou menos na largura, um pouco maiores, né, do que as junções aqui do osso do quadril com o fêmur, uma largura confortável, braços soltos, postura ereta comum. Respira algumas vezes. Então, o que é a Pequena Dança, né? É um exercício de observar, primeiro de tudo, a proposta básica, né? É você relaxar o máximo possível, relaxar o máximo que der, ainda assim se mantendo em pé. Como é possível relaxar o máximo que você consegue e ainda assim não colapsar, não cair? Então tem espaço nos joelhos, as escápulas estão pesadas, elas descem, elas deslizam para baixo. Você pode fazer um pequeno movimento de sim, um pequeno movimento de não. Esses movimentos ajudam você a situar a primeira vértebra, o Atlas, que é onde o peso da cabeça descansa. Você começa a perceber que a cabeça tem um peso próprio e deixa essa sensação ficar nítida, né? Deixa a respiração ser profunda. Deixa o peso dos intestinos e das vísceras descer na pelve como uma bacia mesmo que carrega suas vísceras. Os pés estão enraizados, arco dos pés ativado.
E a ideia é observar esses pequenos movimentos reflexos que acontecem no corpo, ajustando a postura ereta. Essa é a principal proposta da pequena dança. Fazer essa meditação que testemunha os movimentos reflexos que acontecem no corpo. Então é uma dança que não é você que faz, mas é o seu corpo que já faz e você testemunha, observa essa dança acontecer. Existem outras propostas complementares, mas basicamente é isso. Eu convido vocês a permanecerem um tempo, alguns minutos fazendo isso, e ao terminar, ficar em uma posição de cócoras, relaxar nessa posição, colapsar e relaxar a cabeça, para então voltar a ficar em pé. Esse então é o exercício, a proposta da pequena dança. É melhor sofrer que seja escurecer, sofrer. Preciso aprender a amar. Quando a dor doer, melhor não tentar se esconder. Preciso aprender a amar. Olá, eu sou o Pedro Penuela, como vocês viram no bloco anterior. Então, dando continuidade às nossas propostas, ao nosso compartilhamento, nesse bloco a gente vai fazer uma prática que vem de um sistema chamado Material para a Coluna. Esse sistema é um desdobramento, uma derivação do contato improvisação. Ele foi desenvolvido pelo Steve Paxton também. No caso, o contato improvisação teve muito a colaboração de outros dançarinos e o material para a coluna já é mais autoral do Steve, propriamente. Foi desenvolvido depois da experiência dele de vários anos trabalhando com contato improvisação e é mais voltado para uma investigação solo, nesse caso, você investigando o seu próprio movimento. Ele começou a ser desenvolvido nos anos 80 e depois, com o tempo, foi acumulando esse material que foi publicado num DVD pelo grupo Contredance, pela instituição Contredance da Bélgica, já em 2008. Acho que é 2008. E, enfim, nesse DVD tem reunidos vídeos com reflexões e também vídeos registrando as práticas do material para coluna. O objetivo principal desse sistema é trazer consciência, ampliar a consciência dessa parte do corpo que a gente não vê, que justamente é uma espécie de sombra da nossa autoimagem corporal, que é as costas e, sobretudo, a coluna vertebral. Então, entender todas as nuances dos movimentos básicos da coluna e fazer combinações desses movimentos. Esse é o principal objetivo, assim. Tem toda uma filosofia, toda uma conceituação da importância da coluna e da importância desse trabalho de pesquisa de uma consciência das costas e da coluna, né? Tendo em vista que a gente sempre se define tanto pela frente e muitas vezes dança olhando no espelho, focando na frente, tudo mais, né? Pelo menos na tradição ocidental. Então, a gente vai fazer uma prática que são as ondulações. Ela é uma prática muito gostosa, é um ótimo aquecimento. Eu vou fazer bem resumidamente, bem rápido, daria para a gente ficar bastante tempo explicando cada uma. Eu só vou indicar quais são, para vocês depois terem o tempo de investigar isso com mais
tempo, mais devagar em casa, a partir só das indicações que eu vou dar. Então vamos lá. Então, na mesma posição que nós ficamos para a pequena dança, né? Uma posição em pé, posição ereta comum, com os pés mais ou menos na largura aqui das cristas ilíacas. Também, como no caso da pequena dança, né? Com espaço entre os joelhos, peso das vísceras em direção à pelve, as escápulas deslizam, descem, os braços estão relaxados. A gente vai fazer as diferentes possibilidades de serpentear, de ondular a coluna. Então a gente vai começar nesse plano aqui, ó, frente e trás. Então a gente vai começar conduzindo o movimento pelo topo da cabeça. Então o topo da cabeça é a primeira coisa que vai se mover. Então o topo da cabeça vai buscar criar um arco para frente, até chegar a um ponto máximo e o topo da cabeça começa a ir para trás, arquear para trás. Isso vai criar uma onda que se propaga por toda a coluna. E daí você vai, com o tempo que você fizer isso, você pode brincar com velocidades, com uma amplitude pequena ou uma amplitude bem grande. A ideia principal é, topo da cabeça conduz e você está ondulando frente e trás. E buscando que cada vértebra se movimente da maneira mais independente possível para você criar espaço entre as vértebras. Então, o topo da cabeça busca realmente ampliar, né, essa extensão da coluna, criando espaço entre as vértebras. Depois, a outra ondulação nesse mesmo plano frente e trás é usando a cauda, o topo final da coluna, né, o cóccix, e imaginando uma cauda. Então, o cóccix que vai se direcionar para frente até um máximo, até um ponto máximo em que ele começa a ir para trás. E isso gera também uma onda que se propaga pela coluna e termina no topo da cabeça. Então, se antes o topo da cabeça liderava, agora é o cóccix que começa o movimento e esse movimento vai ondular e se propagar até o topo da cabeça. E de novo você pode brincar, né, de fazer uma amplitude menor ou bem amplo, observar como modifica a sua respiração, etc. Eu só estou dando as indicações básicas. Uma outra ondulação vai ser essa ondulação lateral. Então, de novo, o topo da cabeça procura bem longe fazer um arco para uma lateral. Quando isso gera uma grande extensão, né, lateral da coluna, ele volta para outra lateral. No caso da ondulação na lateral, você vai tentar não espiralar, não fazer movimentos frente e trás, manter realmente o movimento nesse plano, como se você estivesse numa parede. E daí a ideia é ondular para os lados, conduzindo, liderando pelo topo da cabeça. Deixando que isso gere uma onda que se propaga por toda a coluna até chegar ao cóccix. Também a mesma brincadeira, pode fazer amplo, pode fazer pequeno,
rápido, lento, com acento, dinâmicas diferentes. E por fim, a ondulação lateral conduzida pelo cóccix. Então, o cóccix, essa para mim é a mais desafiadora. Eu às vezes preciso começar aqui até levar para o cóccix e entender como começar com ele. Mas a proposta é, o cóccix vai ondulando até chegar na cabeça. A velocidade, nesse caso, pode ajudar. Você vai ver que isso vai mobilizar a sua caixa torácica, vai mobilizar a respiração. Então, em resumo, começa com o topo da cabeça para os lados e depois com o cóccix para os lados. Então, essas são as 4 ondulações básicas. Para terminar, nesses 10 segundos que faltam, você pode praticar também as torções, que é só basicamente torcer a coluna deixando os braços bem pesados. E com isso você termina o exercício. Olá, eu sou o Pedro Penuela, esse é o nosso terceiro bloco, a nossa terceira proposta, baseada no contato e improvisação, e no caso do bloco anterior, no material para coluna, né, que é um desdobramento do contato. Agora, essa proposta é uma ideia que eu desenvolvi para ser feita em casa durante a quarentena, durante esses momentos de isolamento, em que a gente vai buscar aplicar alguns princípios do contato e do que seria essa dança a dois, só que em vez de fazer com um outro corpo, fazer a brincadeira, a investigação com um objeto, um móvel. No caso, a gente vai fazer aqui com a cadeira. Então, como eu falei no primeiro bloco, né, o foco do contato e improvisação é a fisicalidade, aspectos como o peso, o momentum, os impulsos, os contrapesos. Então, são essas coisas que a gente vai investigar dançando com a cadeira. A ideia é abordar a cadeira como se fosse um corpo dançante também, e dialogar a nossa fisicalidade, os vetores que transmitem o nosso peso para o chão, os nossos apoios, essa nossa fisicalidade dialogando com a da cadeira, com a estrutura da cadeira, o modo como ela organiza o peso dela, né? Como está organizado estruturalmente, o centro de gravidade da cadeira, esses vários aspectos físicos. Então, eu vou fazer como um exemplo, não é um modelo para ser copiado, é um exemplo de como dançar com a cadeira. Mas a proposta é você investigar por si mesmo, você fazer a sua improvisação e estimular, né, que você seja curioso, que você investigue e faça perguntas de movimento durante a dança. Né? O que eu posso fazer aqui? Será que eu posso ir mais rápido? Será que eu posso ir mais lento? Será que eu posso empurrar? Será que eu posso puxar? Enfim, que o exercício desperte curiosidade e você cria suas próprias variações dele. Então, vamos lá. A gente pode, então, começar
pensando nesse espaço que a própria forma da cadeira desenha, percebendo como que a cadeira transforma o espaço todo da sala, a cadeira ou o objeto que você tiver escolhido para interagir, para dançar junto, né? Para ser o seu estímulo de improvisação. A gente está aqui usando esse objeto como um outro corpo, um estímulo. Você já se aqueceu, já ondulou, já entrou em contato com os seus reflexos pela pequena dança. Então agora você está dialogando com o aspecto mais físico, mais material dessa cadeira, desse objeto. Eu estou então dançando com o espaço em volta. Eu ainda não toco a cadeira propriamente, mas já toco tudo aquilo que é o espaço que ela gera. Os vãos. É uma exploração mesmo, não precisa se preocupar em ser uma dança contínua, ou em ser bonito ou feio. Explora. É mais uma investigação. A velocidade tem a ver com a sua possibilidade de prestar atenção e de continuar sentindo o que está acontecendo, de ter clareza, de ter precisão. Sobre o que no espaço você está tocando, enfim. E daí você pode começar então a tocar a pele da cadeira. O que é a pele, né? Ainda não é a estrutura, aquilo que te permite transmitir peso através da cadeira. Então é um toque ainda sem peso, o mais possível sem peso. Você ainda está estruturando o seu peso, os seus apoios no chão e deslizando a sua pele na pele da cadeira. É um segundo nível de toque. O primeiro nível era no espaço em volta. O segundo nível é pele com pele. E você fica nessa pesquisa de cada nível do toque, cada camada de profundidade do toque, você pode ficar o tempo que você quiser. O terceiro nível, né, a terceira camada, seria começar então a transferir peso para esse objeto, no caso aqui a cadeira. Então eu começo a pôr o meu peso e brincar, né, com as viagens que o meu peso pode fazer pela estrutura desse objeto.
equilíbrio. Troca de apoios. Uma hora eu estou apoiado sobre pés, pernas. Talvez você se sinta seguro. Essa cadeira não dá, mas daria para colocar a cabeça, fazer uma parada de cabeça, se for um objeto maior, que tem mais, ele próprio mais peso para te sustentar. Vai trocando de apoios. E por fim, você mesmo pode mobilizar esse objeto. Carregar ele, você é a estrutura para esse objeto dançar. Pesquisando, então, começando, né? Essa é uma das maneiras, uma das propostas. Pesquisar esses diferentes níveis de aproximação e de contato com esse corpo, o nível do espaço em volta, né? Depois o nível da pele, depois o nível do peso, da troca de peso, que é mais profundo, né? O seu peso viaja por dentro da cadeira. E depois dessa pesquisa, você vai desdobrando e desenvolvendo a sua improvisação. Pode finalizar de novo com uma pequena dança também. Então foram essas 3 as propostas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Entrem em contato, façam perguntas se vocês quiserem. E obrigado. Este foi o 7º episódio da série Quanto Mais Contato, Melhor. Uma série de aperfeiçoamento artístico e técnico em dança. Participe dos próximos episódios com artistas incríveis que trazem as suas peculiaridades e professores que pesquisam há décadas sistemas de dança refinados e altamente eficientes que proporcionam integração e fortalecimento dos sistemas corpo e mente. Muito obrigada pela sua presença. Seu sorriso a sonhar, você foi amor para nunca se esquecer. Hoje sigo, estou só, vou tentar me entender, porque fui desleal, porque eu enganei-te, enganei-me, enganei. É melhor sofrer que seja escuro este sol.
Como é bom encontrar seu sorriso ao sonhar. Você foi um amor para nunca se esquecer.